Artemisa Entrevista. Vamos conversar com o Dr. Júlio César Mendes e Silva, farmacêutico com especialização em farmácia hospitalar, professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da farmácia universitária da mesma instituição de ensino. Nós vamos falar sobre o crescente e preocupante número de casos, inclusive com mortes, de intoxicação por medicamentos e outros problemas relacionados ao uso indevido desses produtos. Dr. Júlio César está ao telefone e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Júlio César. Boa tarde. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Prazer é todo meu e principalmente para falar de um tema tão preocupante e pertinente para a saúde da população. Com certeza. Doutor Júlio, o senhor chama a atenção para o crescente número de casos, de intoxicação grave por uso inadequado de medicamentos. Quando é que o medicamento é usado de forma inadequada? Bom, nós podemos dizer que a forma inadequada do medicamento é usada quando quem o toma não sabe os riscos que esse medicamento pode causar à sua saúde. Quer dizer, na verdade, a essência da automedicação é exatamente isso. Muitas pessoas tomam medicamento por conta própria, sem saber exatamente os riscos que esse medicamento pode causar a ela. Muitas vezes essas pessoas tomam por indicação de um amigo, por causa da propaganda, por causa do balconista de uma farmácia que faz a prática da hipoterapia, e ele, pela facilidade de comprar esse medicamento numa farmácia que é aberta, gratuita, sem precisar passar por um posto de medicamento, ele vai fazer esse uso de medicamento pensando em tratar de uma enfermidade, de um sintoma, mesmo que seja leve e transitório, mas muitas vezes esse uso desse medicamento não vai fazer uma ação terapêutica desejável. Quer dizer, a automedicação é muito perigosa, não, doutor? Exatamente. Inclusive, dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, o Cinetox, apontam que há, por ano, 34 mil casos de intoxicação por uso indevido de medicamentos. E pode causando até em torno de 90 mortes por ano por causa desse uso indevido. Então, realmente é uma questão muito séria, que as pessoas tomam medicamentos sem ter a devida consciência do ato, que é tomar um medicamento, uma substância química que pode causar alguma reação, alguma intoxicação ao organismo dele. E quais são os medicamentos responsáveis por causar os principais problemas relacionados ao seu uso inadequado? Quer dizer, porque geralmente quando as pessoas fazem automedicação, são daqueles medicamentos que eles acham que não vai causar problema nenhum, né? Exatamente. Então, geralmente são os mais usados, né? Isso. E quais são, doutor? Pois é, esse que é o grande problema, né? A gente, muitas vezes, a gente escuta de pessoas assim, leigas, né, nesse assunto, pessoas mais simples, achando que, por ser um medicamento, uma situação, um sintoma leve, transitório, uma dor de cabeça, um gripe, um resfriado, por exemplo, não vai ter nenhum problema. Isso aqui não tem problema, vou tomar porque não vai me fazer mal. Mas nós sabemos que medicamentos, até de uma ação terapêutica, vamos dizer assim, mais simples, como, por exemplo, o paracetamol, o famoso Tylenol, quem usa em excesso tem uma ação gravíssima no seu fígado. Pode ter uma lesão hepática muito forte. Então, quem toma, por exemplo, Tylenol por bastante tempo, vai ter uma reação hepática muito, muito grave. Então, uma coisa tão simples para dor de cabeça, mas usado em excesso, pode causar esse dano ao fígado. Também a aspirina. Então, o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, também usado em excesso, pode levar a complicações gastrointestinais, como gastrite e úlcera, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que é alérgica a um determinado remédio, né, doutor? Exatamente. A dipirona, então, é um caso muito sério, porque muitas pessoas tomam sem a devida orientação e têm reações alérgicas bastante graves. E fora os medicamentos mais sérios, né, com uma ação terapêutica mais grave, como, por exemplo, os ansiolíticos, medicamentos para dormir, os antidepressivos, que o seu uso também em excesso pode levar à dependência físico-química. Pois é, muitas pessoas, muitas vezes se sentem estimuladas a usar medicamentos por conta própria, né? Agora, doutor, por que elas fazem isso? Por que elas tomam essa decisão, na maioria das vezes, de usar medicamentos porque alguém indicou, porque um amigo indicou, vizinho tomou?
O que leva uma pessoa a fazer isso? Artemisa, acho que você falou tudo. tá tudo aí dentro do que você falou. Com certeza a propaganda é um dos maiores um impulso para tomar medicamento, né? É um grande estímulo que se faz ao consumidor. A propaganda tem esse poder muito grande. Só você se lembrar do tá com dor de cabeça, né? Tomoduril, Adoçumil, é um chamado muito forte ao uso desse medicamento. Uhum. Então a propaganda, a indústria farmacêutica, para ganhar o seu lucro, né? E que é sempre muito sedento por lucros, não se preocupa muito com a saúde da população nesse caso, a propaganda é muito maciça e realmente estimula muito o uso desses medicamentos. Uhum. Eu me lembro que há alguns anos, até a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou uma resolução contra excessos da propaganda, porque estava realmente uma situação muito grave em termos de informação ao consumidor sobre o uso desses medicamentos que são para sintomas leves transitórios. Eu me lembro do caso do Engov, não sei se você se lembra desse medicamento, uhum, que era para ressaca, e que na propaganda dizia para tomar um antes e um depois. Nossa. Olha, como é que você vai tomar um medicamento antes de uma ressaca se você não tem ressaca, você não tem dor de cabeça? Mas a propaganda estimulava isso e muitas pessoas iam na farmácia e compravam Engov e já antes de sair para uma festa tomavam um comprimido e depois tomavam outro. Uhum. E eles não sabiam que esse medicamento Engov tem 360 miligramas de ácido acetil salicílico. Ou seja, vai tomar um medicamento como esse, vai misturar com álcool, com certeza em 1 ano, 2 anos, essa pessoa estará com gastrite. Agora, como é que a população deve se precaver contra esse estímulo perigoso, doutor? Olha, isso é um caso que envolve a própria consciência do cidadão, do indivíduo, com sua saúde. Eu acho que hoje essa consciência está maior, apesar que o consumo cresce, mas está havendo mais uma consciência da sua própria saúde. E é muito importante que esse indivíduo, ao chegar numa farmácia, por exemplo, procure o farmacêutico. Eu acho que isso é a principal fonte de informação correta para esse indivíduo, essa pessoa que vai tomar um medicamento. Esses medicamentos que nós falamos, os MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição, que precisa da receita médica, que chegue na farmácia, não procure o balconista. Ou que vá numa farmácia porque escutou do amigo, do vizinho, que tal medicamento é bom para isso, para aquilo, vá numa farmácia e procure um farmacêutico para saber a veracidade dessa informação. Porque, inclusive, o farmacêutico, né, doutor, se você fala para ele, eu estou tomando remédio tal, ele sabe, né, que aquele remédio que você está tomando, se misturar com outro, pode ser prejudicial, não é isso? Exatamente. O farmacêutico é o profissional mais preparado para fornecer as informações. Hoje em dia, todas as farmácias têm um farmacêutico presente no seu horário de funcionamento nas farmácias, e ele é o profissional que vai dar as devidas e corretas orientações sobre o uso correto de medicamentos. Isso aí é o primeiro ponto de que nós devemos chamar muita atenção para que a sociedade, o indivíduo, sempre procure o farmacêutico para tratar desses assuntos sobre o uso de medicamentos. Medicamentos mais doenças, sintomas mais graves, é evidente que esse paciente, esse indivíduo, vai ao médico tratar dele, fazer o diagnóstico correto e devido, né? E depois vai comprar com a receita médica na farmácia o seu medicamento que o médico prescreveu. Mas sempre procurar o farmacêutico para tratar das suas dúvidas, das suas inquietações sobre o uso correto do medicamento. Muitas vezes, né, doutor, mesmo quando o paciente ele está com a receita médica, né, ele pode mesmo assim, de repente, tomar o remédio de forma errada, não é? Por exemplo, olha, você toma isso aqui, 2 comprimidos, tal. Mas aí a pessoa toma com leite, toma com água, toma com suco, e tudo isso também faz diferença, não faz? Faz total diferença, exatamente. O farmacêutico deve sempre, na farmácia, informar, a isso nós chamamos de dispensação de medicamentos. O dispensar o medicamento significa orientar, educar o indivíduo a usar corretamente o medicamento. O que é usar corretamente o medicamento? É tomar
no horário correto que o médico prescreveu, na posologia que está prescrita na receita, se é para tomar antes ou depois das refeições, se é para tomar com água, ou melhor, se tomar sempre com água, é uma informação sempre que a gente dá, não tomar com Coca-Cola, com refrigerante, com leite, com café, com chá, tomar sempre com água. Orientar e alertar sobre possíveis reações adversas que esse medicamento pode causar, que muitas vezes certas reações são esperadas, mas se forem de pequenos sintomas, não precisa parar o medicamento, só se for uma coisa mais grave. Orientar sobre interações medicamentosas, que isso é muito grave também, pessoas que tomam, um indivíduo vai a um médico, por exemplo, e não informa que está tomando um medicamento. E o médico prescreve um medicamento sem saber que ele está fazendo uso de outro medicamento. Então, há uma interação medicamentosa que às vezes é muito nociva ao paciente. E o farmacêutico consegue isso na farmácia, consegue saber, numa conversa que tem com o paciente, saber exatamente o que é que ele está tomando, esse medicamento que o médico prescreveu, e o medicamento que ele está em casa tomando, sem o médico nem sabia que estava tomando. Então ele faz uma orientação adequada para que não haja interação entre os medicamentos. Então tudo isso é uma forma segura de que o paciente vai tomar o medicamento e vai obter a sua atividade terapêutica, a sua resposta terapêutica para curar dessas doenças. Isso é importante a gente falar, que o farmacêutico, ele está bem preparado para isso, né, doutor? Os farmacêuticos, eles têm uma preparação em relação a medicamento, que eu acho que até muito médico não tem, né, doutor? Com certeza. Isso aí, os próprios médicos reconhecem isso. Uhum. A grade curricular, o projeto pedagógico na farmácia, a preparação do farmacêutico é muito forte em farmacologia, na farmacocinética, na farmacodinâmica do medicamento no organismo, na sua absorção e eliminação. Então, o profissional farmacêutico é aquele que realmente sabe informar o que o medicamento, o fármaco, aquela substância vai agir no seu organismo. Então, ele é o profissional mais adequado para informar essas informações adequadas para o uso do medicamento. Ele tem todo sua grade curricular na sua formação, disciplinas realmente muito interessantes e importantes para essa formação adequada para que a sociedade tenha no farmacêutico uma resposta adequada às suas inquietações sobre o uso de medicamentos. Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos? Não, só para dizer que a farmácia, acima de tudo, a sociedade deve saber que a farmácia é um estabelecimento de saúde e não um comércio, como muitos proprietários querem colocar à vista da sociedade. E a farmácia sendo um estabelecimento de saúde, lá está um farmacêutico preparado para dar respostas às inquietações, às dúvidas, às perguntas sobre o uso correto de medicamentos. O farmacêutico está preparado para isso. E é importante que a sociedade vá até a farmácia e busque, procure o seu farmacêutico. Faça com ele um link de informações e que o farmacêutico vai ser aquela pessoa que vai estar permanentemente à disposição para servir nos interesses da saúde da população. Então, um recado que eu dou a toda pessoa que toma medicamento: não tome por conta própria esse medicamento. Não vá na cabeça do vizinho, do amigo, do balconista. Vá sempre pela cabeça, pela informação, pela orientação adequada do farmacêutico. É ele que vai fazer uma boa dispensação sobre o uso correto de medicamentos. É bom para a sua saúde, é bom para o seu dinheiro, porque você vai gastar dinheiro à toa, e é bom para a própria saúde da população. Doutor Júlio César Mendes e Silva, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Ok, estarei sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.